Vamos dar continuidade aqui em Romanos 6, do 16 ao 23. Era para ser um vídeo contínuo, mas o vídeo pausou aqui, parou de gravar, mas vamos lá. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? O cristão ou é escravo de Cristo, já que isso é o que a palavra servo significa, ou é escravo do pecado, e que ele será se não mantiver a sua fé em Cristo e na cruz, ou do pecado para a morte. Mais uma vez permite-nos declarar o fato de que se o cristão tenta viver para Deus por algum método que não seja a fé na obra concluída de Cristo, ele não conseguirá, independente do quanto se esforce, ou da obediência para a justiça. Do cristão é exigido que obedeça a palavra do Senhor. Ele não consegue fazer isso por sua própria força, mas apenas pelo entendimento de que recebe todas as coisas pelo que Cristo fez na cruz e pela sua fé contínua e diária nessa obra concluída. Então, o Espírito Santo, que é o único que pode nos tornar o que devemos ser, pode fazer sua obra na nossa vida. Por isso tão importante ler e ouvir a palavra do Senhor, ao invés de ficar buscando profecias, porque a profecia vindo da boca do homem não terá efeito algum, a não ser paralisar a sua vida nas mãos de Satanás. Mas você, examinando as Sagradas Escrituras, receberá a verdade, e a verdade vos libertará. Continuando aqui do 17, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, escravos da natureza pecaminosa, e que fomos antes de sermos salvos, obedecestes de coração a forma de doutrina, Jesus Cristo e Ele crucificado, e o entendimento de que todas as coisas vêm de Deus, para que o cristão, por meio da cruz, o que fostes entregues. O Senhor deu a sua forma de doutrina a Paulo, e ele transmitiu para nós as suas epístolas. Quer seguir uma doutrina? Siga essa, a doutrina de Cristo crucificado, aonde foi entregue a Paulo, a um homem que perseguia os cristãos e se entregou verdadeiramente a Cristo pela sua palavra e também pelo agir do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso caminho. E libertados do pecado, ser libertado da natureza pecaminosa. Esta não tem mais o poder sobre o cristão, mas isso apenas quando permanecemos com um olhar fixo na cruz. Fostes feitos servos da justiça, embora você fosse antes um escravo da natureza pecaminosa, agora é um escravo da justiça. Se a fé se mantiver na cruz, o cristão é constantemente atraído para a justiça. Falo em termos humanos pela fraqueza da vossa carne. Termos humanos diz respeito à queda, que tornou a carne fraca. Isso fala das nossas próprias forças e capacidades. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, o que o cristão fará se o objeto de sua fé for algo que não a cruz? E a maldade, para a maldade. Sem a fé constante na cruz, a situação do cristão quanto ao pecado irá de mal a pior. Assim, apresentai agora o vosso membro para servirem à justiça, para a santificação. O que, como já várias vezes afirmamos, só pode ser feito pela fé constante na cruz, entendendo que é pela cruz e por meio dela que recebemos todas as coisas, e que o Espírito Santo, que é o único que pode desenvolver justiça e santidade em nossa vida, opera exclusivamente por meio da cruz. Por quê? Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Fala de nossa vida antes da conversão a Cristo. Que fruto, pois, tinheis daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Isso quer dizer que absolutamente nada de qualquer valor pode resultar da experiência pecadora. É impossível que haja algum resultado bom, porque o fim delas é a morte. Se o cristão se recusa a olhar para a cruz, mas conta com outra coisa para a sua santificação, o resultado será o domínio da natureza pecaminosa, e isso trará morte espiritual. A cruz é a única solução para o pecado, porque muitos acreditam que é a boa obra que dará direito a entrar nos céus. Muitos acreditam que é a doutrina de andar de calça longa, o homem de sapato, de terno, de gravata, a mulher de vestido longo,
de saia longa, isso, aquilo, vai dar direito a entrar no reino dos céus. Mas isso vem da onde? Vem da mente do homem, não vem da mente de Deus. Ou não sabeis vós que Deus mandou fazer, na época da antiga aliança, calções da cintura até as coxas para os sacerdotes? Se não, se fosse correto o que se prega nessas doutrinas do homem, Deus teria mandado fazer calças na aliança, não teria mandado fazer bermudões. Então existe muita hipocrisia, muito erro, muito diz que não me diz que Deus está falando e Deus não está dizendo nada. Por isso que a única que vai revelar a verdade é as Sagradas Escrituras e um bom entendimento através do Espírito Santo. Mas agora, desde a conversão de Cristo, quer dizer, libertados do pecado, libertados para a natureza pecaminosa, libertados da natureza pecaminosa, corrigindo aqui, senão vou estar pregando heresia, efeitos servos, escravos de Deus. Mas esse jugo é um jugo suave, Mateus 11, 28, 30. Tendes o vosso fruto em santificação, que o Espírito Santo efetuará, desde que a cruz seja sempre objeto da nossa fé. E por fim, a vida eterna. Assim, o cristão pode escolher entre a morte, o que é resultado final de confiar em algo que não seja Cristo, e a cruz, ou a vida eterna, que é o resultado de confiar em Cristo e na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. Fala da morte espiritual, que é a separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como já dito, tudo isso sem exceção vem a nós por meio do que Cristo fez na cruz, porque exige que a cruz sempre seja o objeto da nossa fé, dando assim ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar na nossa vida e produzir seu fruto.